Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso podcast. Eu sou a professora Priscila Souto e hoje estou aqui com o professor Renato Sabino, o nosso coordenador de área de segunda fase de Direito do Trabalho, junto com a professora Renata Orsi. Mas o Sabino veio aqui hoje conversar com essa galera que está indecisa, que não sabe qual área de segunda fase pretende fazer. Seja bem-vindo, Sabino. Obrigado, Priscila. Obrigado aí pela oportunidade. Na verdade, a gente está conversando com os alunos que estavam indecisos até agora, porque eu tenho certeza que você vai optar pela área trabalhista. Sem dúvida. Sem dúvida, Sabino. Sim. Se tiver afinidade com o direito do trabalho e processo do trabalho, né? Também. Olha lá, ele Olha, já tá querendo puxar todos veja vocês, só. ó lá. Existem, eu sempre coloco assim para os alunos, né? O primeiro ponto, naturalmente, é a sua afinidade com a área. Você precisa descobrir efetivamente se você tem a afinidade ou não por um motivo. A partir do momento que você opta por uma segunda fase, você acaba tendo 1 mês a 2 meses em que você vai ficar vivendo aquela matéria o tempo inteiro. Eu, particularmente, eu não penso tanto na afinidade, eu penso na não repulsa, Boa, faz sentido. sabe? Porque muitas vezes, quando você está na dúvida, o que acontece? Você sente uma afinidade com uma, duas ou três áreas. Tem umas áreas que você tem repulsa, que você fala, não, essa área eu não faço de jeito nenhum. E eu sempre falo que essa decisão ela é muito importante, por quê? Porque às vezes eu posso ter até uma afinidade um pouco maior com tal área, mas de repente, a hora que você olha o estilo de prova, como a banca se comporta, o que normalmente cai, quantidade de peças, alguma coisa assim, você pode falar, puxa, a área que eu mais tenho afinidade, eu acho que vai me demandar um pouco mais. A decisão só compete a você. A afinidade que eu coloco mais como uma não repulsa é um dos critérios. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem alunos que conseguem passar a segunda fase inteira só estudando. Tem alunos que vão ter que trabalhar muito. Então, às vezes, uma segunda fase, eu sei que todas demandam muito estudo, mas tem algumas segundas fases que assim que tem muito, que às vezes vão te demandar uma dedicação muito grande que você não vai conseguir. Tá? Por isso que você precisa olhar muito o estilo de prova de cada área e tudo mais, como funciona. Então, se você não tem repulsa ao direito do trabalho, você está aqui no vídeo certo. Que o Sabino vai contar agora um pouquinho como que se estrutura a segunda fase de direito do trabalho. O que esperar ali, né? O que você vai encontrar no decorrer da sua jornada preparatória e, consequentemente, lá no dia da sua prova. O que tem na segunda fase do direito do trabalho, Sabino? Muitos fatos. Isso é uma coisa que eu sempre coloco. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso é muito importante para você entender. Vou colocar, por exemplo, naturalmente eu preciso comparar com outras áreas, mas assim, por que eu digo muitos fatos? Porque muitos fatos significam muitas teses. As peças em direito do trabalho, elas têm muitas teses. Então, você tem, por exemplo, uma petição inicial com 7, 8 teses. Você tem, por exemplo, uma contestação com 1, 2 preliminares, a prescrição e depois mais algumas, sei lá, 5 teses de mérito. Vai te assustar no primeiro momento? Olha, até vai. Mas, assim, normalmente são teses que você faz de uma forma mais curta, né? Então, não é minha área para poder aqui falar, mas eu comparo, por exemplo, com civil, às vezes com o constitucional, às vezes você tem uma peça com uma tese, com 2 teses, então você precisa se dedicar, fazer às vezes uns 5, 6 parágrafos por tese. A nossa peça, você não consegue fazer 5, 6 parágrafos em cada uma das teses. Então, ela é uma peça muito dinâmica. É um primeiro ponto que eu coloco das peças. Então, quando eu digo muitos fatos, é por quê? Porque ela tem muitas teses. É um trabalhador que tem um problema de salário, de hora extra, de um adicional disso, de um adicional de salubridade, que foi mordido por um cachorro, que tem um adicional de periculosidade, e assim vai. Então você tem que falar de cada itemzinho daquele. Mas isso, querendo ou não, eu vejo isso como algo positivo, porque você vai ter a pontuação ali destrinchada. Exatamente. Então, se você esquece de 1 ou 2 detalhes, você não toma, assim, um desconto muito grande de ponto. Exatamente. Né? Se você tem 1 ou 2 teses, 2 teses. Se você esqueceu de uma, já foi quase metade Já da foi tua quase nota. metade da nota. E se você tem vários pontinhos ali, né, pra dividir... Normalmente aqui eu diria para você, uma tese ela tende a valer 0,5.
A gente, enfim, eu já vou comentando aqui um pouquinho mais aqui da prova. A gente tem, por exemplo, numa peça trabalhista, em média, uma tese vale 0,5. Em média, de 1 a 1,2 pontos da peça de direito do trabalho, você vai resolver na marcação do VAD. Tá. Então, você não errando a peça, você já entra aí só com a sua marcação com um ponto e alguma coisa. E, naturalmente, 4 questões com A e B, normalmente metade de direito do trabalho, metade de processo de trabalho. É isso que eu ia te perguntar, Sabino, em termos de temática do edital da segunda fase de Direito do Trabalho. Assim, o aluno vai começar a se preparar. O que ele vai encontrar de disciplinas e temáticas que normalmente são, assim, a linha diretriz do estudo de preparação para a segunda fase? Vamos lá. Você vai ter direito do trabalho e processo do trabalho, sem dúvida alguma. A FGV na área trabalhista, ela normalmente, aquilo que é cobrado na prova é centrado na CLT ou em uma lei específica. Súmula do TST. Eventualmente aparece uma orientação jurisprudencial do TST que também vai estar no seu VAD. A gente não tem muito aquele caso em que um precedente X do TST está sendo cobrado ali na prova. Não, isso normalmente não acontece. Você vai estudar muito direito do trabalho, muito o direito do trabalho. E você também vai estudar bastante o processo do trabalho. Se você me perguntar qual dos dois eu teria que estudar mais, a meu ver, mais o direito do trabalho como regra. Por quê? Porque as questões, você vai ter 8 perguntas, né? 4 com A e B, em média se dividem. 2 para trabalho. 4, na verdade, né, para trabalho, 4 para processo. Mas se a gente for observar a peça, o recheio da peça das teses normalmente é direito do trabalho, que é o direito material. Né? A pontuação processual da peça se resolve na marcação. E nas últimas peças, claro, isso é uma coisa que a gente sempre acaba tendo muita mudança. Né? Mas as últimas peças, esses últimos anos aqui, vamos colocar de uns 3, 4 anos para cá, a GV tem centrado muito na CLT. Excepcionalmente, se você olhar os últimos gabaritos da GV, o gabarito normalmente está na CLT. É difícil vir uma lei específica, apesar de que sim, pode vir e às vezes vem, e às vezes vem o CPC, mas na maior parte das vezes é a CLT que cai. Isso, querendo ou não, te traz uma segurança, porque você vai estar com o seu vademecum lá na hora da prova, né? Agora, essa preparação, esse estudo de toda essa temática que gira em torno da segunda fase, existe uma metodologia mais eficaz para te levar à aprovação? Qual é a metodologia que você e a sua equipe aqui dentro do meu curso utilizam para preparar esse aluno para ele chegar lá e passar, ser aprovado e conseguir a vermelhinha? Qual é a metodologia aí que a gente utiliza aqui? A gente tem uma sequência, tá? A gente tem uma sequência de vários materiais que são preparados para vocês. Eu sempre coloco aqui que o aluno que se dispõe a falar assim, olha, eu vou fazer isso daqui que o meu professor está passando, isso daqui que os meus professores estão passando hoje, eu vou estudar hoje. Pegar todo o material que a gente vai ter, eu acho que dificilmente o aluno seria reprovado. Por quê? Porque, veja só, a gente tem vários dias com aula. Então, a gente tem aula expositiva. Eu sempre costumo colocar o seguinte, cada aluno, isso é uma coisa que eu falo não só para o OAB, mas para tudo, você precisa se reconhecer, tá? Tem aluno, eu sou muito auditivo, o que eu escuto, eu não esqueço. Então, eu preciso de aula, eu preciso assistir uma aula. Tem aluno que é muito da leitura, então o que ele lê, ele não esquece, mas o que ele ouviu, ele esquece. Tem o sinestésico, que tem Exatamente, que escrever. Que tem que escrever. Então, cada um é cada um. Primeira coisa, você precisa... essa sua classificação tem que estar na sua cabeça, porque senão você vai ter a mania de ficar perguntando para o seu colega do lado como é que ele estuda e achar que o seu jeito de estudar é errado, quando não tem jeito certo ou errado. Então, olha só, você tem aulas, nas aulas, naturalmente, eu acho que todo mundo acaba aproveitando muito. Na nossa área, você tem algumas aulas separadas pro direito material e a gente tem muitas aulas com as peças. Então, nessas aulas, você vai aprender a redigir a peça. Eu não vou ficar te dando a teoria da peça, porque eu preciso que você saiba pegar uma prova ali de contestação, petição inicial, um recurso ordinário, tudo, e faça aquela peça. Além disso, para poder complementar, a gente sempre tem estudos dirigidos. Nesses estudos dirigidos, a gente normalmente acaba focando em alguns pontos de doutrina.
uma vez ou outra acabou caindo doutrina, caiu que caiu um ponto para você identificar se era assédio moral ou não, se era revista íntima ou não. Normalmente a gente não tem muita doutrina sendo cobrada. Tanto que eu costumo dizer que o aluno que quer estudar um pouquinho mais, o aluno que gosta de ler, se ele pegar as nossas obras de primeira fase, já servem para a nossa prova de segunda fase também, e mais o livro de prática. Fora isso, a gente tem simulados. Eu sempre coloco muito isso. A GV, ela acaba repetindo muito os questionamentos. Às vezes, pessoal, um questionamento é feito numa prova de trabalho na primeira fase. Na segunda fase, eles cobram exatamente a mesma coisa em forma de uma questão. Às vezes, eles cobraram uma coisa em um exame, eles fizeram basicamente a mesma pergunta. A gente teve, por exemplo, num exame, eles cobraram a natureza do prêmio, que é indenizatória. 2 exames depois, eles cobraram a natureza da ajuda de custo, que estão no mesmo artigo. Ou seja, é a mesma tese, só com uma outra roupagem. Então, fazer questões antigas por meio de simulados, acho muito importante também. Fora isso, no grupo do Telegram... Telegram. No grupo do Telegram, você tem também vários materiais extras que são colocados. Então, assim, para todo tipo de aluno, eu sempre coloco até para, se você gosta de redigir, a gente faz a peça junto com vocês na sala de aula. Então, basicamente, nós temos as aulas, tanto teóricas quanto práticas, sim, e práticas mesmo, né? Que você vai estar ali com a mão na massa fazendo a peça, que é o que você precisa fazer na hora da prova. Tem estudos dirigidos e os simulados, tem um ponto que o senhor não falou. Os simulados aqui do meu curso, eles têm correção personalizada, tem correção individualizada, que vai te trazer um diagnóstico. Você está errando mais direito material, direito processual, e isso, querendo ou não, te auxilia para ver em qual ponto você precisa dar mais atenção naquele momento. Então, todos os seus simulados que são abertos para correção, você recebe um diagnóstico com comentários da equipe de professores, né? Tem um professor que vai corrigir o seu simulado, ele vai atribuir a pontuação e depois ele ainda te traz um comentário sobre a tua prova. E você não está escrevendo de forma clara, não escreva assim, escreva de outra forma. Então isso também é um guia muito importante no decorrer dessa preparação, né, Sabino? Sem dúvida alguma. Fazer o simulado é essencial. Fazer pelo menos os nossos simulados aqui é essencial. Por quê? Eu pego muitas vezes isso daí já depois, tá? Depois da prova e da correção, às vezes o aluno manda uma pergunta: professor, por que eu não pontuei nessa questão? Porque eu falei o artigo. Só que o problema é que na hora de redigir, você não fica muito claro na resposta do aluno se é sim, se é não. Às vezes ele fala que sim, mas usa um porém e de repente aquilo muda o sentido da frase. Então, tem uma sugestão que eu sempre falo para os alunos. Às vezes eu sei que pelo tempo você não consegue fazer um simulado por dia. A gente aqui tem um simulado, a gente aqui tem os nossos simulados semanais, mas você pode pegar provas anteriores, fazer e aí sim você só tentar pelo menos encontrar a resposta. Aí você pode tentar uma por dia, pelo menos fazer uma hora e pouquinho dedicando para resolver provas anteriores. A gente tem caderno de simulado também. Uhum. Então, assim, essa análise prática de como a GV já cobrou, eu sempre digo que é muito importante. Porque vai te desenvolver ali o raciocínio jurídico. Exatamente. Né? Isso é essencial. E na segunda fase de Direito do Trabalho, quais são as peças, porque isso eles sempre querem saber, quais são as peças mais cobradas, a de maior incidência aí, pelo menos as 3 peças mais cobradas, já conta para eles porque eles ficam curiosos com isso. Pois isso é um ponto, a gente sempre coloca, né? A gente tem algumas peças que são sem dúvida algumas mais cobradas, que são petição inicial de reclamação trabalhista, contestação, algumas só contestação, algumas contestação com reconvenção e recurso ordinário. Eu preciso só deixar claro uma coisa muito para vocês, até porque a gente precisa se conscientizar que quando você tem a sua carteira da ordem, isso é uma responsabilidade muito grande, porque basicamente o seu cliente vai depositar o futuro dele dentro das suas mãos. Então, ela naturalmente ela é uma prova que ela fácil, não necessariamente vai ser isso, acho que em nenhuma área. E isso não quer dizer que você só vai ter essas 3 peças. A gente sempre ficou arraigado, muito arraigado naquela ideia de que só caem 3 peças em trabalho, tá? Eu diria para você que a chance maior de cair essas 3 peças, eu preciso também colocar isso aqui para vocês, mas veja, nem sempre são essas 3. Mas eu posso te dizer o seguinte, até o exame
36, a gente teve 37 peças aplicadas. Explico, né? No exame 25 teve uma reaplicação em Porto Velho, tá? Então, até o exame 36, tem 37 provas que foram aplicadas, tá? 37. Essa reaplicação em Porto Velho foi contra razões a recurso ordinário, só caiu ali uma vez. A ação de consignação e pagamento caiu 2 vezes. Uma vez caiu embargo de terceiro e eles também admitiram uma vez caiu embargos de execução e no fim eles acabaram admitindo também embargo de terceiro. Uma vez caiu mandado de segurança. E você vai observar sempre, se você for pegar o histórico, você vai perceber que de tempos em tempos eles colocam uma peça um pouquinho diferente, né? Já aconteceu de vir 2, 3 petições iniciais seguidas, mas essas 5, então veja, de 37 provas, só 5 fugiram desse padrão e uma foi só em Porto Velho. É quase que assim, a cada 5 exames vem uma bombinha, Exatamente. Vem uma inesperada. Exatamente. É mais ou menos, matematicamente falando, Matematicamente é poderíamos isso. falar nessa... Matematicamente é isso. Então, e aí, naturalmente, quem fez essa prova, que é um pouco diferente, se assusta. Eu não sou o tipo de professor, você vai ver se você fizer a segunda fase comigo, você vai me perguntar 10 mil vezes qual é a minha aposta. Eu não faço normalmente aposta. Eu normalmente digo assim, olha, a tendência é cair uma dessas 3, mas o meu compromisso é te preparar para todas. Mas, só para eu fechar, eu nunca parei para fazer muito a contagem de, olha, caem tantas peças, mas basicamente a gente teria aí menos de 30 peças para poder ter na sua prova. Mas não sabe? se desesperem, Normalmente porque aqui são só essas 3. A nossa técnica de peças mestras, sim, né? Sim. Então, Sabino tá falando, são 30 peças, mas aqui a gente trabalha com peças mestras que basicamente temos os modelos que vão seguir a estrutura para todas elas, né? Então, petição inicial. Várias peças têm aquela estrutura. Então, talvez acho que na área de vocês, petição inicial seja a peça mestra que mais tem itens, né? Eu costumo colocar bem completinho. Então, eu marco com eles no VAD, tramitação preferencial, segredo de justiça, eu marco distribuição por dependência. Eu não quero que você se preocupe com a estrutura da peça. Na verdade, eu não quero muito que você se preocupe tanto com essa questão de peça, porque, pessoal, acreditem, tudo vai estar marcado no seu VAD. Então, eu vou pegar a cor vermelha e vou marcar a petição inicial de reclamação trabalhista. Você vai falar, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma ação de consignação em pagamento? Eu sempre falo que o aluno tem que agradecer se quer uma ação de consignação em pagamento, porque toda ela está no código. O próprio mandado de segurança, se você for olhar, tudo que você faz no mandado de segurança, a gente vai ter marcado. Então, você vai ter essas diferenciações. Vou puxar aqui um pouco a sardinha para o meu lado em detrimento de civil. Mas, assim, todos, exceto embargos de declaração, todos os nossos recursos são com 2 peças, porque a gente ainda tem duplo grau. Duplo juiz de admissibilidade, interpõe para o juiz que julgou e as razões são para o outro. Então, assim, até nisso facilita, porque é o que eu costumo sempre falar, por exemplo, se você faz um recurso ordinário, que é o equivalente à nossa apelação, você faz qualquer outro recurso. Inclusive, na aula, eu costumo pegar o modelo de recurso ordinário a cada aula e só mudando as adaptações. Para a nova peça. Assim. Por quê? Porque precisa saber a base do recurso ordinário, ponto. E já que você falou de material, é importante que eles conheçam o material, porque na segunda fase você deve ir para a prova com a legislação, né? Então você precisa ir com uma legislação impressa por editora. E aí aqui nós temos o Vadão, que nós chamamos de Vadão, que é o Vadmecum geral, que traz aqui todas as disciplinas, né? Só que nós temos muitas leis, vocês bem sabem disso. Então cada área precisa condensar as suas leis específicas. Então, você vai para a prova com esse material. O Vadmecum específico do trabalhista, que é organizado por nossos professores, nosso time de professores da área trabalhista, com todas as remissões pensadas, um índice remissivo que vai te auxiliar muito a encontrar as tuas respostas, as tuas teses. O Vadmecum também, aqui o grande, é organizado pelo nosso time, é que aqui ele é específico. Então, você vai com os 2 materiais para a prova. Tem o livro de prática, né, Sabino? Que Exato. Aqui, nesse livro, tem toda a parte de prática. O nome do livro é prática, então você tem realmente a estrutura das peças, modelos. Então, aqui você vai encontrar um material que vai te auxiliar nessa jornada, porque não adianta só ficar lendo teoria, né? Isso, e eu quero só colocar um ponto, tá?
Todas as peças, elas vão ter um pouco da teoria aqui, vai ter estrutura, vai ter o modelo e vai ter um exercício. Em sala de aula a gente não usa esses exercícios, tá? A gente traz exercícios novos. Tá? Isso é bom, porque são mais enunciados para vocês treinarem. Então, eu não vou... eu quero que o nosso livro de prática ele seja para você efetivamente praticar e, inclusive, ter um segundo exemplo daquela peça. Porque em sala de aula a gente vai trazer sempre novas peças. A cada curso a gente vai mudando. Quanto mais enunciados você praticar, mais raciocínio jurídico você vai ter. E quase certo que na hora da prova você vai olhar e falar, nossa, eu já vi isso antes. Né? Porque o raciocínio vai ser o mesmo. E todos os seus simulados é importante que você também seguir fazendo no bloco pautado, no padrão da FGV. Hoje, muitas pessoas sequer utilizam caneta e papel. Hoje tudo é computador, tudo é celular e a sua prova vai ser manuscrita. Então você precisa, desde o início, treinar com papel e caneta. De preferência, no bloco aqui, pautado, que a linha, a estrutura desse papel é todinho igual, então você já vai se acostumando no tamanho que você vai ter, treinando a sua caligrafia dentro do espaço que você tem para desenvolver a sua prova, né, Sabino? Exatamente. Fazendo tudo isso, vai dar certo. Não tem como. Fazendo tudo isso, a aprovação vem, né? Exatamente. Resumindo, é a melhor área, você tem uma quantidade, isso é um ponto que eu coloco, a quantidade de matéria que você vai estudar, ela acaba não sendo tão grande. Processo do trabalho, por exemplo, na CLT são 100 artigos e algumas súmulas, então eu sempre coloco isso é até para a primeira fase, assim, o seu custo-benefício, quantidade de matéria que você precisa estudar de trabalho é bom, em regra você tem 3 peças que mais caem e você vai estudar todas as outras e todas as outras vão estar marcadas. E a gente vai trabalhar muito com a pesquisa do índice. Normalmente os nossos alunos conseguem encontrar as teses só pela análise do índice, que é bem completo no material. Então, se eu ainda não te convenci, assiste de novo. Tá vendo, gente? Sabino já tá colocando na sua cabeça que trabalho é a melhor área, mas sem dúvida alguma, é uma área muito rica de conteúdo, com toda a nossa equipe, com a técnica que é ensinada para vocês, você vai ter uma segunda fase muito tranquila. Então é isso, vem pro meu curso, vem pro Direito do Trabalho com a gente. Renato, professora Renata Orsi, professora Magê Conde e professor Rafael Brolio, que eles estão aí te esperando de braços abertos. Tamo juntos. Até mais. Obrigado.